como que pode ser o comportamento da área comercial, até porque você é instrutora da Desenvolver RH, que é focada para essa área mais comercial. E aí, assim, quero agradecer pela sua disponibilidade para a gente conversar um pouquinho, até porque estamos vivendo, né, Lucília, um momento bem delicado e que requer da área comercial também essa atenção. Então, assim, primeiro, assim, Verdade. gostaria que você apresentasse sua formação. Aqueles que não conhecem, nunca fizeram um curso com você, vai aproveitar para te conhecer também. E aí depois a gente segue. Beleza. Bom, meu nome é Lucília Natara Alberto. Eu sou formada em administração, né? Sou mestre em administração, especialista em planejamento estratégico, em vendas. E acho que vai fazer uns 4 anos, né? Que eu estou na Isso. Desenvolver RH aqui ministrando os treinamentos da área de vendas, desde a área operacional até a parte aí da gestão. E também estou É feliz pelo verdade. convite. Muito Ai, que bom. pertinente falar disso agora. É verdade, é verdade. Assim, a Lucília, ela apresentou algo que aqui na Desenvolver RH a gente sempre faz isso. A gente divide os temas dos nossos treinamentos pela expertise da pessoa, por aquilo que ela tem de mais profundo, daquilo que ela oferece. E a Lucília é a pessoa pelo qual a gente sempre convida para ministrar esses treinamentos dentro da área de vendas. E aí, Lucília, falando, né, de vendas da área comercial, a gente está vivendo um momento muito complexo e que, assim, infelizmente, algumas empresas não conseguiram se sustentar, outras estão precisando se reinventar. E aí, pensando nessas que, de alguma forma, tiveram alguns problemas, alguns contratempos, e vão precisar mudar a forma como se relaciona com o cliente. E pensando também naquelas que conseguiram atravessar esse momento, estão conseguindo, mas precisam, sabe, ter novas estratégias, pensar em um modo diferente de vender. Então, assim, para a gente seguir com essa live, eu quero iniciar com a primeira pergunta mesmo, para a gente ir direto, tudo bem? Uhum, Então, assim, de que tá, tudo bem. forma e quais são as principais etapas de um processo de vendas, entendendo que é importante ter etapas, é importante saber disso, não dá para, vamos com a cara e a coragem, Deus me ajude e vamos lá. Não, existe uma etapa, existe uma conquista, e ainda assim, por mais que a gente esteja vivendo um momento complexo, ainda assim, a gente precisa planejar, né? Então, por Sim. favor. O que tem acontecido muito, e eu tenho falado muito nas minhas falas, é que muita empresa, ela encerrou as atividades e já ia encerrar. Uhum, Porque em algum momento ela já ia encerrar. Porque não uhum, teve essa preocupação em fazer o processo de venda. A gente bate nessa tecla, né, Tati? Todo treinamento a verdade, gente fala, gente, constrói processo, é trabalhoso, mas faz parte do planejamento. Se você tem uma área comercial hoje que não tem processo, que não tem, as pessoas não conseguem se enxergar a execução da venda dentro de cada parte do processo, num momento como esse você se perde, né? verdade. Então, as etapas, ela começa pela parte do planejamento, né? Planejar o mês, planejar a semana, planejar o semestre. E depois que você planeja, você entende assim, esse mês eu vou trabalhar com tal produto, vou treinar minha equipe com isso, vou fazer reunião daquilo. E aí depois disso você parte para a prospecção. A prospecção é como, onde, por quê, de que forma que eu vou buscar cliente. Passou da prospecção, né, que a gente fala que é um funil, né? A prospecção Sim. a gente abrange e vai captando clientes, né, possíveis clientes, de várias formas. Uhum. Depois a gente passa para qualificar essas pessoas, né? Então, se você trabalha para venda com empresa ou para venda com a pessoa física direto, você tem que entender quem é essa pessoa que você está vendendo, né? Quem é esse cliente que eu quero vender? Quem é esse cliente que eu quero atender? Depois que eu qualifiquei, eu vou apresentar a minha empresa. Como que eu vou apresentar? Eu vou elaborar proposta comercial, como é que eu vou apresentar meu vendedor, desde o uniforme dele até se ele vai ter algum portfólio, né? Depois que ele apresenta, ele passa para a parte de negociação. E na negociação, que é o terror dos vendedores, que é contornar a objeção, né? Será que quando o cliente me trouxer uma objeção, eu vou saber debater? O meu vendedor está preparado, né, para isso? E aí, depois que eu negocio, a gente tem um processo que a gente chama de maturação. É um namoro, né?
tem processos de vendas que são rápidos, tem processos de vendas que são mais demorados, dependendo do que você vai vender. Você vai vender uma consultoria, a empresa vai demorar meses para fechar. Sim. Né? E aí, depois disso, ela parte sim para o fechamento da venda. E depois que ela fecha, se for um serviço, por exemplo, você vai fazer um contrato, né? Você vai deixar tudo bem explicado para a pessoa ou para a empresa. E depois vem a fidelização. Então, é muita etapa. Às vezes, quando a gente apresenta isso nos cursos, a pessoa fala, nossa, eu nunca tinha parado para pensar que tinha tanta coisa dentro de vender. Que vender, é uma frase que eu gosto muito, que vender não é só executar. Não é só ficar divulgando e falando do produto, né? Existe um processo. E o processo ele é esse. E dentro de cada parte dessa, você tem etapas a se trabalhar. E aí o que a gente até percebe, principalmente das pessoas que a gente recebe nos treinamentos, é que elas já vendem há muito tempo, é a carreira dela, mas não existe esse planejamento, não existe um método. Não. E às vezes a empresa não tem um método, e aí ela também acabou não buscando o método antes, e aí eles vão fazendo conforme dá, né? Vai fazendo, exatamente. E aí esse momento que a gente viveu, né, principalmente, né, no início da pandemia, em que todos foram para home office, sem um planejamento, sem uma etapa, como é que ficou? E tem muita gente que entrou no desespero, né? Porque o que acontecia às vezes, né, dentro da empresa? Na empresa, quando você não tinha, né, essas etapas bem estruturadas, o dia a dia ia passando, né? Passa um dia, passa outro. Aí chega dia 28 é aquela loucura, porque todo mundo tem que bater a meta, né? E vira aquela coisa toda. E aí, quando a gente vai para casa, que a gente tem filho, marido, né, o tempo é diferente, né? Tudo é diferente. Você fala, meu Deus, eu não me planejava para vender. E quanta gente caiu essa ficha, né? Como que era importante eu ter feito isso antes, porque agora eu não ia sofrer tanto, né? Verdade. E muito vendedor sofreu com isso. Né? E aí teve que se readaptar, né? E aí eu vou para a minha segunda pergunta, né? Qual, então, é a importância da gestão comercial? Por que é importante entender um pouco mais essa área de uma forma mais profunda e não só ir pelo feeling, sabe? Aquela coisa de sempre fui. E entender mesmo. Então, assim, qual é a importância da gestão comercial, Lucília? Olha, eu acho que a pandemia ensinou muita coisa para muita gente, né? Aquela galera assim, eu sempre fiz assim, tem 30 anos que eu tô na gestão comercial e não sei o quê, nananã. E aí eu vejo muita gente assim, tendo que se reinventar de um dia pro outro. De um dia pro outro. Então, assim, o que não é medido, não tem como você tomar decisão, não tem como você mensurar, né? Então, se um gestor, ele só mensura, que é um grande erro, né? Ele só mensura a área dele pelo faturamento. Aí ele não avalia o desempenho do funcionário, ele não avalia se está tendo lucro, né? Se as pessoas estão motivadas. Isso a gente cria indicador, né? E a gente tem até curso para isso também, né? Desenvolver RH, para ensinar as pessoas a criar indicadores, fora só ficar preocupando com o faturamento, né? E aí a gestão, ela vem nisso. Porque num momento como esse, que eu preciso colocar todo mundo em casa, por exemplo, como é que eu vou medir tudo isso? E aí a empresa ela acaba se perdendo um pouco. Então, as pessoas elas têm que sair dessa posição de que eu não vou medir, né? Indicador é chato, nossa, aquele monte. Não é chato. Chato é você não ter lucro. Verdade. Chato é você chegar no final do mês e não vender. É por aí. O Ricardo até contribuiu aqui com a gente, dizendo que ele não é daqui do estado, né? Veio para o estado agora, e ele disse que a maioria das pessoas, né, dos capixabas e as empresas que ele conhece, o pessoal sempre usa a frase de que aqui sempre foi assim, para que mudar? E aí a crise ela veio para dar um tapa mesmo no para que mudar, né? Deu uma bela de uma sacudida. E eu percebi que muita empresa não tinha se atentado para essa questão do online, né? Que poderia ser feito tudo online, né? E algumas coisas já poderiam estar sendo online há muito tempo. Verdade. Outras coisas são mais difíceis, outras mais fáceis. Mas quando as pessoas elas têm que se mexer e elas têm que aprender muita coisa nova ao mesmo tempo, vem aquela coisa, nossa, agora eu tenho que mudar. Agora não tem jeito. E aí é que entra, olhando pelo lado positivo, a nossa capacidade de adaptação, né? Então, vamos aproveitar o lado positivo disso tudo. E até olhar, né, para os empresários, aqueles que perceberam que precisava mudar e eles buscaram profissionais
que já estavam na área, inclusive no mês de junho a gente fez um treinamento, né, Lucília, remoto mesmo, Foi, falando, remoto. remoto, falando sobre o tema que a gente vai ter no dia 15, que fala justamente sobre prospecção, qualificação, geração de leads e produtividade da área de vendas, e foi remoto. E aí, aquele treinamento me fez perceber, assim, que bom, vamos olhar o lado positivo. Porque, assim, o negativo está aí na nossa frente, né? Sim, Mas sim. vamos olhar o lado positivo. Que bom que alguns empresários perceberam que está na hora, então, de se reinventar, está na hora, então, de buscar conhecimento de como que eu posso divulgar a minha empresa, assim, qual seria a minha persona, é algo que eu aprendi com você e gostei muito, Lucília, parabéns, tá? É, Qual é a persona, qual é o meu público, sabe? Ao invés é, de achar que eu tenho que ir igual a maré, fazendo como todos estão fazendo, não, às vezes aquela determinada rede não vai atingir o meu público, mas se eu fizer isso daqui, vai ser mais eficaz. E aí a gente percebeu, por exemplo, num curso remoto, que alguns empresários simplesmente pensaram, deixa eu aproveitar então esse momento e aproveitar é. então a facilidade que a gente tem de treinar de forma remota para trazer esse tipo de conhecimento. Foi um feedback muito bacana que a gente teve. E aí já Foi. parabenizo você assim diante de todos. E aí a Carla está colocando bem assim, quebra de paradigma. Outra colega colocou, minha mentora, verdade, também gosto muito Ah, da Lucília. É por isso que ela está desenvolvendo RH tem tanto tempo. é verdade. E aí, assim, sabe, Lucília, é bacana a gente perceber que alguns simplesmente se atentaram, que alguns É, estão percebendo essa necessidade de mudança e estão buscando essa mudança, ao invés de esperar parado algo acontecer. Talvez seja muito nosso mesmo, né? Essa necessidade de ter um salvador, alguém que venha e faça é, alguma coisa. Na verdade, quem tem que vir e fazer alguma coisa somos nós, né? E o que a gente está vamos lá. proporcionando nesse momento aqui é justamente essa conversa para poder, quem sabe, algumas pessoas que depois vão assistir o vídeo perceber, bom, está na hora realmente de eu buscar alguns conhecimentos que talvez eu não É, esteja tão atualizado ou treinar minha é o que equipe, precisa. né? É por Exatamente. aí. Ok. E aí, eu queria ouvir de você, que é da área especificamente, né, de vendas aqui dentro da Desenvolver RH, quais são as competências que você percebe bem necessárias mesmo para esse momento atual que a gente está vivendo? E quando eu falo momento atual, é um momento ainda que, pelo menos aqui no Espírito Santo, algumas empresas elas estão retornando, né, para o trabalho Sim. dentro do escritório, trabalho na rua. Algumas ainda estão fazendo esse revezamento, né, de home office e rua. Mas também tem o pós isso. E quando eu falo pós isso, não tô dizendo que vai acabar, nunca mais ninguém vai ter. Não é nesse aspecto. Mas existe Aham, um pós porque vai chegar um momento que isso tudo vai diminuir e uma vai. certa, não vou dizer normalidade, porque não tem tanta normalidade assim, mas uma certa normalidade vai acontecer e a Aham. gente vai estar nesse novo futuro. Então, assim, quais são as competências necessárias que você acredita que toda pessoa da área comercial precisa ter? Eu gosto muito Eu sempre trago isso nos treinamentos, né? Todo janeiro acontece um fórum econômico, né, mundial, lá em Davos. E vários líderes, né, mundiais ficam discutindo, né, futuro do trabalho, né, futuro de algumas profissões. E sempre o representante comercial tá ali. Sempre. Né? Eu lembro até no curso de janeiro, eu trouxe para a turma, falei, gente, olha Aham, só, todo ano esse relatório sai e todo ano é falado da importância do vendedor na empresa. Né? Então, assim, é um estudo, é uma coisa que as pessoas estão observando, né? Então, e dentro desse fórum, eu até trouxe aqui para a gente relembrar, né, que eu aham, gosto muito dessas competências, e eu acho que quando a gente pensa em profissionais que estão dentro das empresas, né, não só vendedores, a gente está nas empresas para resolver problema. verdade. A gente tem que tirar essa coisa da cabeça de que a empresa só tem pepino. Lógico, gente, que ela só tem pepino. Se não tivesse, né, ela não precisaria de um monte de gente para fazer a operação funcionar. É assim, Verdade. né? É.
Então, eles elencam 10 competências e eu gosto de reforçá-las, porque, para mim, o vendedor tem que ter todas essas 10. Além da habilidade dele de conhecer tecnicamente o produto, né? Acho que a primeira coisa, se a gente fosse separar em competências técnicas e comportamentais, seria a parte técnica. Efetivamente conhecer. E a gente percebe nos treinamentos como que ainda os vendedores não conhecem tecnicamente o que eles vendem. É verdade. É verdade. Tem a preguicinha de ler um manual, de assistir um treinamento, né? De realmente ir lá e ver como é que não é, né? Para poder contornar uma objeção muito melhor. Mas eu vou falar rapidamente delas. O primeiro ponto aqui é a solução de problemas complexos, né? Nós temos que ter essa capacidade de resolver problema. E problema, gente, não é algo ruim. Problema é algo que tem que ser resolvido. Né? O problema ele pode ser alguma coisa que eu não gostaria de ter, mas ou é uma coisa que eu tenho que resolver. Não tem jeito. E a gente tem pessoas nas empresas que paralisam quando tem problema. Elas param, falam, meu Deus, acabou o mundo. Não acabou nada, gente. A gente tem que sentar agora e ver como é que vai ser A, como é que vai ser B, como é que a gente vai resolver. E rápido. Né? Porque a gente hoje tá num mercado assim, se você não resolver amanhã, alguém vai resolver pra você. Né? E vamos embora. Então, essa é a primeira competência, né? A saber resolver problema, não se sentir encurralado, né? O segundo ponto aqui é uma pessoa que tem pensamento crítico. Pensar, todo mundo pensa. Com criticidade, analisando o que está acontecendo para propor soluções, é diferente. O que a gente vê nas empresas é muita gente pensando, falando e pensando pouco com criticidade, propondo soluções. Fala por falar, reclama por reclamar, e não é aquela pessoa ali que está ali para resolver, né, efetivamente, os problemas que a empresa tenha, né? Terceiro é a criatividade, e a gente não pode confundir criatividade com o pintor, o artista, ou a atriz, não é isso. A gente tem que ser criativo no nosso ambiente de trabalho, e a pandemia veio para isso também. A gente teve que, de uma hora para outra, buscar a criatividade, né, para poder aplicar treinamento, né, para poder gerenciar a equipe, né, tudo isso foi necessário. É despertar a criatividade do vendedor de como que ele pode vender e atender de uma forma diferente, nesse sentido, né? A pessoa que sabe fazer gestão de pessoas, né? A gente vai falar disso, né, hoje um pouquinho. As pessoas, elas são diferentes, elas têm perfis diferentes, elas não são iguais a você e nem vão ser iguais a você. Verdade. E o vendedor, ele tem que ter essa habilidade de atender todo mundo do mesmo jeito. Sem ficar trazendo as coisas para si, que é uma grande dificuldade que alguns vendedores têm, né? Trabalhar relacionamento interpessoal, é saber se relacionar com as pessoas, não levar as coisas para o lado pessoal, sempre entender que ele está ali na posição de pessoa que está atendendo uma empresa. Ele é um CNPJ, né? E sendo CNPJ, ele é uma pessoa que está ali para atender, né, efetivamente aquele processo de vendas que foi desenhado para ele fazer, né, que é um outro problema. A inteligência emocional, que é um assunto, né, Tati? A gente fala disso tem tanto tempo, e aí eu acho que agora nessa pandemia foi exigido obrigatoriamente de todo mundo, né? A gente vinha, né, mas vai falar de inteligência emocional em curso de vendas. E nós somos os pioneiros, né, a falar disso, verdade. As pessoas sempre ficavam na técnica, eu falei, Tati, a gente tem que falar de inteligência emocional para essas pessoas. Porque tem muito vendedor aí que, né, que ele se pega, às vezes, fazendo coisas que é o emocional dele que está gritando ali. E ele não consegue terminar, né, o processo que ele mesmo desenhou. Então, todo treinamento, a gente nunca abre mão de falar de inteligência emocional. Porque, e agora, no momento que a gente está aqui, é o que mais está sendo exigido da gente, né? Julgamento e tomada de decisão, que é outra coisa importante, a gente aprender a deixar um pouco nossos pré-julgamentos de lado para tomar decisões. E na hora que você está construindo o seu processo de vendas, na hora que o gestor ele toma uma decisão, ele não pode sempre pensar que isso sempre vai ser, né, pro lado pessoal dele, enfim. A gente pega cada depoimento da Tati, né, quando a gente está dando os treinamentos, fala, gente, vocês não podem levar tudo pro lado pessoal. A sua capacidade de julgamento, tomar decisão, ela tem que ter duas pontas. Você tem os seus interesses, né, e a empresa tem os interesses dela. Isso aqui tem que ser congruente, vocês têm que entender de alguma forma. Orientação para serviço, são pessoas orientadas para servir. É difícil a gente, às vezes, fazer o vendedor entender, cara, você está lá para servir. Você está ali para vender. Você está ali para atender a, né, gostos e expectativas das pessoas que estão comprando da sua empresa. E ponto. Se coloca nessa posição. O vendedor que não é orientado para isso, ele é um tirador de pedido. Ele não é vendedor. Por que ele tira um pedido? Né?
Negociação e flexibilidade cognitiva. Negociação, que é uma habilidade que está dentro do processo de vendas. Se você não contorna a objeção, se você não conhece o seu produto, se você não conhece o seu cliente, você não vai conseguir negociar com ninguém. É verdade. E flexibilidade cognitiva é uma coisa que a gente tem aprendido muito agora. É a sua capacidade de aprender coisas novas rápido. Porque o mundo, gente, ele atropela. Né? Quantas coisas a gente teve que aprender, né? E muitas empresas tiveram que se adaptar a toda essa novidade, né? Verdade. Então, eu gosto muito de trazer esse relatório, porque é uma conversa que o mundo inteiro tem, né? 10 competências que são primordiais. Sendo vendedor, mais as competências técnicas, né, do produto que ele oferece. E se a gente for olhar o contrário, né? Se o gestor, por exemplo, que está nos ouvindo aqui agora, se ele pegasse essas 10 competências e fosse avaliar a equipe dele e perceber que elas não possuem, e provavelmente vai ser o que, né? Infelizmente, ele vai perceber que a maioria não possui, e aí ele vai conseguir, às vezes, até ter um panorama mesmo do que ele precisa trabalhar nessa equipe para avançar. Nós estamos num novo momento, não dá mais para a gente só fazer aquilo que era confortável para a gente. Eu falo, assim, por experiência própria, o quanto que a Lucília ela já estava anos-luz adiantada em relação a lives, a essa parte da tecnologia. E aí, quando chegou, ela já estava lá na frente, a gente precisou correr, se adaptar. E aí, eu tive a sensação, Lucília, assim, a sensação e é de coração que eu vou te falar, tá? Eu falei assim, gente, eu escolhi realmente a pessoa certa para estar falando com a gente sobre a área de vendas, sobre essa parte de geração de leads, porque você já estava lá, você já estava fazendo isso, enquanto a maioria não estava e nem eu. Eu precisei aprender a fazer live, sabe? Então, assim, que bom. Olha, que bom que a gente tem essa capacidade, né? Então, a gente precisa olhar por esse lado. Que bom que a gente tem essa capacidade. E aí, eu queria trazer um último tema da nossa live, que é curtinha mesmo, que envolve um perfil comportamental. Joelma, Carla mandando... São instrutoras também da desenvolvimento. Eu acho que a Carla tá lembrando daqueles dias do Zoom. Como é que eu vou fazer pra usar o Zoom? Me ajuda lá. E hoje, Carla, semana que vem já vai dar um treinamento aqui pela Desenvolver RH. E isso aí, na época que você deu o treinamento também, a Carla também estava dentro, é isso. Essa adaptação que a gente tem, ela é maravilhosa. E eu fico muito feliz com a equipe que compõe, né? O Yara aqui também. Joelma, maravilhoso, minha equipe. Saudade de vocês, menina. Verdade. A equipe que a gente compõe, porque é uma equipe que está se transformando. Né? Quantas coisas que eu vejo o Yara fazendo, Joelma fazendo, a Carla fazendo, a Joelma falando aqui que também está nesse momento. Se adaptar, é isso, nós estamos nos adaptando. E que bom que a Lucília já estava lá para nos dar o caminho para a gente chegar. Ô, e Tati, aí, oi. Antes dessa última pergunta, eu acho legal a gente concluir esse... Saudade da aglomeração. Não fala não, Carla. Eu também, Carla. Eu só lembro daquele hotel, eu só lembro daquela piscina, eu só lembro daquela garrafa lá de espumante, do almoço lá. Chega. Só lembro disso. Adaptação sempre, verdade. É legal falar dessas competências, porque quando a gente fala de gestão de competências na área de vendas, o que acontece? E eu acho, Tati, que muita gente erra lá do processo seletivo. É uma área, assim, que você domina bem, né? E a pessoa, ela coloca o vendedor dentro da equipe, né? Ela não sabe quais são as competências dela. A empresa não faz gestão do conhecimento, porque ela não sabe os conhecimentos que as pessoas têm. E isso e assim, eu costumo falar que é bizarro, sabe? Você olhar e falar, mas como que você não sabe o conhecimento que o seu vendedor tem? E não é só do que ele vende, é o conhecimento que ele tem de outras áreas, né? Que talvez podem se complementar. Verdade. E aí, se você faz uma avaliação de desempenho, né, e faz uma gestão por competência, você tem uma equipe super completa. Verdade. E não fica batendo cabeça, né? Eu falo muito, teve um treinamento que eu não lembro qual que foi, que eu falei assim, gente, vocês têm pessoas que são excelentes negociadoras, mas são péssimas fechadoras.
péssimas. A pessoa, ela tem vergonha de ficar ligando, tem outra pessoa que já é boa. Já tem aquela pessoa que é super boa de prospectar, né? Então, se você tem uma equipe gigante, pra que botar todo mundo dentro do mesmo processo? Separa as pessoas. Verdade. Bota uma galera no pós-venda, bota uma galera pra prospectar, e depois que ela prospecta, ela bota na mão de um cara que é super negociador. E aí Verdade. Só que o gestor, qual que é o problema que a gente vê, né? E eu até eu lembro de um episódio, não sei se você vai lembrar desse episódio, uma empresa que a gente visitou, que a equipe comercial não tinha meta. Ai. Eu não sei se você vai lembrar disso. Aqui, ai. Gente, pasmem. Estou eu lá dentro da empresa, aí eu olho e vejo a plaquinha, né? Departamento comercial. Aí eu olhei para o departamento, eu falei, não, acho que eles devem ter trocado a placa, né? Deve ter sido, sei lá, um administrativo, né? E aí errou, porque tava assim, uma calmaria, uma tranquilidade. Eu falei, é seu fulano. Você tem certeza que isso aqui é um comercial? E falei, por quê? Porque o pau tinha que estar quebrando aqui, ué. Caneta voando, o pessoal... Tinham que uns 10 vendedores, né? Eu falei, gente, isso aqui tá muito calmo. E ele morreu de rir na hora, né? Ele, porque a gente não bota meta, não, porque meta gera competição dentro da empresa. Eu falei, meu Deus do céu. Eu só olhei pra cara de... Eu não lembro se a gente tava junto, acho que a gente não tava junto, né? Eu acho que não, acho que você foi primeiro. Eu fui sozinha. Foi sozinha. Eu fui primeiro. Eu falei, mas da onde que você tirou isso? Aí ele virou e falou, isso aqui é pra vocês refletirem, tá? Principalmente se tiver gestor assistindo. Ele, dá muito trabalho gerir vaidade dos vendedores. Aí eu falei pra ele o seguinte, eu falei, olha só, isso é gestão. Isso é liderar uma equipe. Você tá, eu não falei assim com ele, né? Lógico. Claro. Mas você tá se ausentando da sua responsabilidade de gerir uma equipe. Porque se o pau tá quebrando, você tem que ser líder suficiente para ir lá e gerenciar aquele conflito que tá ali. E isso é bom. O ruim é ver o que eu tô vendo. 10 cabeças batendo papo como se... tocou o telefone, eu atendo. Não tocou, eu não atendo. Por quê? Como é que funciona isso? E aí eu acho que ficou uma pulguinha atrás da orelha dele. Porque eu falei, não tem condição um negócio desse. E você, como gestor, você tem que gerenciar conflito. Isso é fazer gestão. Né? E aí, quando a pessoa vai fugindo disso, você vê que o cara ele não tem sangue correndo ali na veia. Eu não aguento entrar em departamento comercial que não tem caneta voando, gente. Tô sério. O pau tem que estar quebrando. Igual bolsa de valores antigamente, aquela gritaria. Número voando, ninguém bateu a meta, não sei o quê. Sangue no olho. Agora não. E aí, na verdade, quando a gente olha essas competências, né, e a gente consegue separar uma pessoa que é melhor nisso ou melhor naquilo, você não frustra também o seu funcionário. É verdade. Muita empresa faz isso. Pega uma pessoa que às vezes é muito ruim, sei lá, de prospecção, e bota ela para fazer o processo todo. E ela não consegue fazer. Não. E aí ela fica frustrada porque ela não conseguiu fazer aquela tarefa. Né? Ela não é ruim. Ela só tá alocada. E quantas vezes, né, Tati, isso já aconteceu? Muito. Tanta gente muito boa no lugar errado. Você via na cara, gente. Era 10 minutos de conversa. Eu falava, não é pra essa pessoa estar aqui. É isso mesmo. Aproveitar para falar que o pessoal do Coro falou que você é mentora deles, adora, que meta gera responsabilidade, concordo. E também é sobre pisos, capixaba. Disse que já trabalhou em uma empresa assim, né? Que quando foi falar de metas, quase foi fuzilado. E isso é uma consequência de uma falta de gestão. Porque a gente está falando de vendas e agora a gente puxou um pouquinho para o lado do gestor. Porque o gestor, ele está ali... O gestor ele tem a função, né, Lucília, de gerir a equipe, entender as metas, colocar as pessoas nos lugares certos. É esse olhar macro. Ele sai do operacional, vamos dizer assim, para ter o olhar macro e é a partir daí que ele ganha. Se o gestor ele não se compromete em fazer essa gestão de equipe, colocar as pessoas, entender as competências delas, colocar as pessoas nos lugares certos, estabelecer metas, cobrar, gerir também essas emoções. Ele tá fazendo o que ali? Nada. Não tá fazendo, né? Ele tá simplesmente sentado lá com a plaquinha dele lá, gerente do departamento. Isso aí.
E eu, Então, gente, nos treinamentos eu alfineto mesmo, a Tati sabe disso. tá. Eu dou uma alfinetada e falo, gente, é assim. Eu lembro do treinamento de liderança, só tinha gestor, né? Aham. Só os maravilhosos. Eu falei, gente, olha só, não vem não, tá? Porque vocês ficam aí nesse vai e volta de pessoas nas equipes. Olhe também para ver se não é o seu processo que está errado. É verdade. Porque quando eu dava muita consultoria, quando eu chegava numa empresa e o cara virava para mim assim, já é o 10º, isso aconteceu ano passado, ou ano retrasado. É o 14º vendedor que eu contrato só esse ano. Gente, não é problema do vendedor. Não. Não é. Não é. Não é. E aí eu fiquei um dia na empresa só. Um dia. Eu, meu computador lá, querendo jogar o computador na cara do gerente. Eu falei, gente, para com isso. O cara vinha de 5 em 5 minutos. Você já fez isso daqui? Você já fez não sei o quê? Você já fez não sei o quê? E que não sei o quê? Na hora de fazer a devolutiva da reunião, eu falei, cara, ninguém gosta disso. Não Se deixa você eu não trabalhar, confia na sua equipe, né? Não deixa a pessoa trabalhar, você vai ter 20 pessoas em um ano. Mas o cara faz o quê? Quem é você para vir aqui falar isso para mim? Eu falei, sou a consultora que você contratou. É por aí. Mas a pessoa não aceita, né? E aí é a vaidade dele, né? E eu tenho dito, assim, é claro que para quem pergunta, eu não saio dizendo por aí, né? Que esse momento foi um momento até para que os gestores eles observassem as próprias emoções e talvez até buscassem o apoio mesmo de um profissional, porque se ele estiver muito estressado, se ele estiver muito mal, ele vai acabar jogando isso na equipe. A equipe também vai estar mal, gente. Todos nós estamos lidando com esses tempos de forma diferente. Alguns já conseguiram, sabe, dar respirada e tá indo, tá se reinventando. Outros ainda estão sofrendo com sequelas, outros ainda estão com muito medo. Então, assim, a gente precisa ter a cautela de entender que as pessoas estão lidando de forma diferente e o gestor, ele também precisa olhar para si e perceber, será que não estou precisando de um apoio profissional, até para eu contar minhas questões, porque o gestor, ele não tem o mesmo nível hierárquico que os demais vendedores. Então, ele não pode sair contando as angústias dele para o vendedor. Não é amiguinho de ninguém. Não é amiguinho de ninguém. E aí ele vai contar para quem? Não quero contar, não quero encher a cabeça da minha esposa, por exemplo, ou do meu esposo. Então, querido, ou querida, é buscar realmente um profissional, até para que você cuide de você, para você conseguir fazer uma boa gestão. Porque se você não se cuidar, você vai extrapolar tudo isso que não está legal aí em você, né? E até a Yara comentou aqui, né, que é importante saber se adaptar a essas mudanças. Exatamente. E não tem como... Pode falar. E tem gente que fica numa briga, eu falo, gente, o mundo é outro. Você não vai mudar o mundo. É você que tem que mudar. Não adianta você ficar reclamando que o mundo... Não, bem, o mundo é outro. É verdade, é verdade. E aí a gente vai para a última pergunta, então. Né, que vender é entender de pessoas, já que a gente está falando de gestão. E existe uma importância de se conhecer os perfis, né? Existe um teste que a gente aplica tanto em processo seletivo quanto em processo de desenvolvimento de carreira, né? Nos processos de coaching que a gente faz, que é o DISC, que é um dos testes que quando você levou a primeira vez, acho que foi para o curso de gestão, não foi? De gestão comercial que você levou o DISC? Eu não lembro. Olha, eu fiquei tão encantada, por quê? Porque a gente foi de gestor. Foi de gestor, né? A gente sempre leva o DISC nos treinamentos de liderança, alguns que envolvem inteligência emocional, e inclusive eu tenho feito até mentoria com algumas pessoas para poder ensinar a aplicar o DISC e fazer o laudo, né? E aí eu fiquei muito encantada, e até aproveitando para poder a gente colocar aqui nesse momento de live, o quanto é importante a gente utilizar algumas ferramentas que assim, qualquer pessoa de qualquer área pode aplicar, não é restrito aos psicólogos, tudo bem? Então, assim, você conhecendo um pouco ele, você pode aplicar o teste com facilidade e já conseguir até ter um olhar sobre quem é a minha equipe.
Até para poder fazer essa alocação mesmo. Olha, essa pessoa aqui, ela tem esse olhar mais estratégico, ela é um pouquinho mais precisa. Eu posso colocar ela para uma área mais de exatas no sentido de criar relatórios, porque ela vai fluir bem. Não, essa outra pessoa aqui é pessoa de rua. Se ela ficar dentro do escritório, ela vai morrer. Ela vai morrer. Então, é entender que se você colocar ela para ficar só fazendo relatório, ela vai adoecer. Então, sim, libera ela um pouco mais para a rua. E aí, assim, eu queria aproveitar para a gente comentar sobre cada um deles. Aí eu vou comentar da parte daquilo que a gente sempre ensina nos cursos de liderança e também nas mentorias. E aí eu queria que você comentasse, Lucília, da sua parte, que é como atender, como persuadir, como lidar com esse perfil. Ok? Então, diz que é uma metodologia que sempre vai avaliar 4 perfis. Nós temos os 4 perfis. Que é a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. E dentro desses 4 perfis, a gente sempre percebe que existem subfatores dentro desses perfis. E o que a gente precisa entender é que não é um teste psicológico e nem um teste de personalidade, é um teste comportamental. Então, pode ser que se a pessoa aplicar o teste hoje, vai ter um resultado. E aí, se ela começar um processo de desenvolvimento, de evolução, daqui a alguns dias ou daqui a alguns meses, ela vai ter um outro resultado. É o que a gente deseja, né? Que a pessoa tenha essa autopercepção, perceber que que tem alguns comportamentos que não estão ajudando ela a se desenvolver bem naquilo que ela se propôs a fazer e fazer adaptação. E aí eu vou começar pelo perfil dominante, né? O perfil dominante é um perfil que ele tem muito foco em tarefa e resultado. É o perfil, se a gente for olhar para a área comercial, é aquela pessoa que tem o sangue nos olhos, assim, é aquele sangue que tá esborrando. Sangue no olho. Ele tem. E é a pessoa que assim, é muito direta, é muito enérgica. E quando a gente percebe um perfil que é muito alto no dominante, que não tem o equilíbrio, não tem inteligência emocional, não tem algumas soft skills, a gente percebe o quanto que ele acaba atropelando outras, né? Porque às vezes ele acaba sendo muito rude, muito autoritário, e aí a gente sempre sugere aquilo que é o ponto de melhoria dentro desse perfil, que envolve justamente a pessoa, primeiro, se conhecer, ter mais empatia com o outro, entender que não é porque ele tem foco em resultado, em tarefa, que o outro que tem foco em pessoas também não vai ter resultado, porque pode ter, talvez não com a velocidade que ele tenha, mas vai ter. E aí, para um gestor entender isso, ele precisa olhar onde é que ele coloca bem esse perfil, que é um perfil que não... É um perfil, assim, que é muito solitário, né? Dentro do próprio dominante, a gente tem alguns subfatores e tem um dele que fala que é uma pessoa muito independente, não depende de ninguém, não gosta de ficar trabalhando. É o tubarão que nada sozinho. É isso aí. E aí, eu queria ouvir de você, assim, contrapartida, como que seria atender, né? Um perfil como esse? Que inclusive é o nosso perfil, né? Nós somos dominantes, né? Por aí. A gente faz os nossos ajustes, né? Mas o dominante sempre tá lá batendo nas portas. Sempre estamos dando um showzinho que ninguém pediu. Mas a gente vai se encontrando. Okay. Mas assim, como você quer, como o cliente, né? Como um cliente que o vendedor está atendendo, né? Eu lembro que... como o vendedor precisa tratar alguém com perfil dominante, sendo cliente, isso. O dominante, gente, eu vou estar falando aí, melhor caminho para um dominante é ser empreendedor. Sou dominante alto. Quem colocou? Rafael. Ah, tá. Olha, eu acho muito legal entender perfil. A gente, quando a gente fazia, né, bastante trabalho nas empresas, dava para você ver assim, a gente que trabalha com isso há muito tempo, você conseguia separar, né? Vamos fazer o quadrante aqui agora. Quem que é o dominante, quem que é o comunicador, né? E quando você está atendendo uma pessoa que ela é muito direta, né, que ela já sabe o que ela quer,
e você é uma pessoa, por exemplo, né, que é muito comunicadora, e você não tem esse autoconhecimento, você acaba levando as coisas para o pessoal. Que é muito o que acontece. Nos nossos treinamentos a gente vê muitas pessoas que entenderam isso, né? E muitos relatos, né? De atender uma pessoa, poxa, a pessoa seca, ela já fala logo o que ela quer, ela não quer tomar um café. Ele não vai querer tomar café. Ele vai querer saber quanto que custa, tira o meu pedido aí, vai embora, porque eu tenho coisa para fazer. E aí você, como um excelente vendedor, vai parar de ficar levando isso pro pessoal. Porque a pessoa, ela é assim, tem gente que nem bom dia dá, gente. É verdade. E aí a pessoa vai embora. Você tem que levar o processo até o final, do jeito que ela tem que fazer. O dominante, ele é um cara que não gosta de paparico, às vezes não gosta de ficar sendo muito elogiado, né? Uma pessoa que ela vai direto ao que ela tem que fazer. E às vezes você é um cara que é comunicador, né? Que gosta de falar, de bater papo, de chamar pra tomar café, não sei o que. E a pessoa tá tipo assim, então, já acabou o que você tem que fazer? A gente pode passar pro próximo, né? A pessoa Bora encerrar? Bora encerrar? Acabou, né? Eu lembro, Tati. A gente tem mais quantos minutos? Só pra você me situar aqui. Mais 15. Mais 15. Uhum. Eu lembro de um treinamento de liderança positiva, mas como eu ri aquele dia, gente. Que aí a Tati passa um exercício, né? Peraí que a gente já vai ler a pergunta aqui. A Tati passou um exercício pra gente poder escrever, né, e falar de sentimentos. Eu sou dominante muito alta, né? Eu falei, Tati, pode ser só uma frase? Eu lembro. Aí a Tati vinha, ai, tubarãozinho, pode. Todo mundo lá escrevendo, chorando, meu Deus, e o mundo acabando. Eu falei, gente, eu sou normal, né? Tá tudo bem comigo. Só saiu uma frase até agora. Então a gente tem que... É normal, né? É normal. Tem que aprender a lidar com isso, né? Porque é difícil até para esse tipo de cliente, por exemplo, te dar um feedback, né? Porque ele não tá nem aí. Às vezes ele nem prestou atenção em alguma coisa que você fez e que você não gostou e você fica sentido. E é uma coisa que vai se embolando se você não tem autoconhecimento. Aí você volta para dentro da empresa, bate lá na gerência, começa a reclamar do cliente que não tem nada a ver, você simplesmente não soube lidar com o jeito dele e cria uma confusão desnecessária. Verdade. Eu já cansei de ver isso acontecer em equipe. Falo, gente, é porque fulano ele é estressado assim, é o jeito dele. Mas não é possível que você não liga. Não é questão de não ligar, é questão que eu preciso atender ele. Se ele é assim, eu preciso me adaptar, o interesse é meu. É verdade. E vender. Né? É verdade. Alguém fez uma pergunta aqui. Deixa eu só. Vamos ver. O empreendedor com esse perfil dominante tem dificuldade de delegar e dar espaço para o outro fazer tarefas por conta própria. Qual a sugestão para lidar com isso e encontrar um equilíbrio? Eu falo um pouco, depois você fala um pouco. Então, a primeira sugestão é a pessoa ter a noção de que ela é e que ela tem esse perfil. Primeiro ponto. Depois de ela fazer essa autoavaliação, até dentro do próprio DISC, com quem ela for fazer, se for um bom profissional, ele vai dar algumas sugestões daquilo que precisa ser ajustado. Porque, por exemplo, eu falei que eu sou dominante, Lucília também, mas a gente não deixa a nossa dominância extrapolar quando a gente está numa consultoria. A gente faz toda a adaptação para lidar com o cliente, porque senão a gente perde a consultoria. É uma questão mesmo de bom senso. A gente tem que ter o bom senso e fazer o ajuste no nosso comportamento para a gente conseguir ter o nosso resultado. Então, primeiro ponto é fazer essa autoavaliação e entender quais são os passos que precisam ser ajustados. E o segundo ponto é entender que as pessoas elas possuem boas competências. Sabe? E aí eu queria até aproveitar aqui e colocar, por exemplo, na Desenvolver RH, a Lucília, ela tem essa competência dentro da área de vendas, mas se a gente fosse olhar no contexto geral, para algumas atividades, todas as instrutoras têm competências, mas se eu não fizesse isso, de falar assim, deixa eu dividir, isso daqui vai ser da Lucília, e é dela, é competência dela, todas as vezes que tiver treinamento, vai ser ela. Se eu não fizesse esse exercício em mim, eu iria pegar, por exemplo, qualquer treinamento de vendas. Entende? Então, assim, é uma questão de maturidade. Então, a sugestão que eu dou faça avaliação, autoavaliação. Se tiver um bom profissional para dar um bom feedback, ele vai conseguir conduzir dizendo o que precisa ser ajustado e entender que é bom delegar.
é bom a gente repartir. Tem um lado positivo nisso tudo. Tem um lado negativo, por exemplo, dentro de uma equipe em que tem um monte de gente querendo pegar o seu pescoço, colocar você para fora. Tem. Aí você vai precisar ser mais estratégico. Só isso. Vai. Mas fora isso, é bom delegar. Na verdade, o gestor ele precisa ter essa habilidade de delegar, porque se ele não delegar, ele vai acabar tomando para si algumas responsabilidades que vão tomar o tempo dele e vai deixar ele com pouco tempo para ser mais estratégico, para pensar em novas, sei lá, em outros caminhos. Dele, né? É verdade. Pode complementar também, Lucília. A palavra equilíbrio, eu tenho um pouco de medo dela, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, para você encontrar o equilíbrio, tem muito desequilíbrio. Né? É muito difícil você propor um emocional equilibrado o resto da sua vida. O que a gente não pode é viver nos extremos. Sim, isso né? Ser muito desequilibrada também é ruim, né? Ser um profissional muito desequilibrado e também ser uma pessoa que fica o tempo todo ali, tipo assim, não nem respiro, né? Pra não dar, não adianta, gente. E a gente ter essa capacidade de adaptação com os perfis, a gente já tá na frente de muita gente. Verdade. Você já saber que existem 4 perfis, que você tem esses 2 principais, que normalmente são 2 que afloram mais, e que o outro, você saber fazer a leitura do outro, aí você encontra um equilíbrio. Porque na hora que você é uma dominante muito alta e você está conversando com uma pessoa que é estável e você sabe que ela é estável, você com o seu autoconhecimento vai baixar a guarda. E você ajusta. E a sua obrigação como gestor e como líder é trazer esse equilíbrio para dentro da equipe. Aí que está o problema. Né? Porque se o gestor ele não consegue trazer a pessoa, né, esse conhecimento para ela sempre vai ficar nessa falta de autoconhecimento, né? É verdade. E falar de equilíbrio é muito complicado. Eu acho que a gente tem que buscar, assim, se conhecer. Isso aí. Né? Eu, por exemplo, quando eu tô num momento que meu dominante tá assim, 35, né? E sei lá, eu tenho uma reunião com a Tati, eu assim, e eu já conheço a Tati, falo, Tati, olha só, hoje meu dominante tá aflorado, vamos fazer? Vamos. Mas a gente já conhece. Agora, uma pessoa que não tem esse conhecimento é mais difícil. Então, o autoconhecimento vai te trazer esse equilíbrio. Verdade, concordo. E aí a gente vai para o segundo, então, que é o influente, né? O influente é esse comercial, é esse vendedor que sai mesmo, que consegue influenciar o outro, tem um poder de persuasão muito grande. É a pessoa que, se você colocar ela dentro de uma sala o dia todo, ela fala, gente, tô perdendo meu tempo. Porque, de fato, ela quer estar no meio, ela quer estar lá fora. Ela tem, sabe, ela é animada, é gostoso realmente ter pessoas assim na equipe. É a pessoa que é espontânea, é a pessoa que se aproxima dos outros. São aqueles vendedores, aquelas pessoas da área comercial que rapidamente consegue, parece que captar você e aí já faz uma conexão com você, daqui a pouco parece que é já seu amigo, você pensa, ai meu Deus, tá indo rápido, tá indo rápido demais, é por aí. E ele também tem as suas oportunidades de melhoria, né? Que quando ele tem um influente muito, muito alto, um foco muito, muito grande em pessoas, influenciar pessoas, ele acaba deixando de lado aquilo que precisa acontecer, que é, por exemplo, relatórios para serem feitos, aquilo que é um pouquinho mais estruturado, tempo e prazo, às vezes ele acaba perdendo um pouco, e aí ele tem algumas oportunidades de melhoria. Então, quando a pessoa ela faz essa autoavaliação, ela vai perceber quais são as oportunidades de melhoria e ela tem a oportunidade de ajustar. Não quer dizer que ela tem que mudar, mas ela tem a oportunidade de ajustar. E é lindo quando a gente percebe um perfil que é influente, consegue influenciar, que gosta de vender, mas já tem essa maturidade de ajustar. Aí a pessoa vai lá e entrega tudo dentro do prazo, ela consegue cumprir as metas que foram estabelecidas, não fica com desculpa e nem com discursos. É uma lindeza. E aí quero te ouvir. Do outro lado, então, assim, como atender um cliente com esse perfil? Ah, beleza. Tá aí. Tempo e prazo é meu ponto de melhoria. Influente, então? Deve ser influente. Rafael, eu nunca cheguei nesse equilíbrio. Eu acho que nunca vou chegar. Prefiro focar nos meus pontos fortes e tentar entender as outras pessoas. Pois é. Mas é importante. A preocupação em entender o outro já é bom, né? Já é legal porque você entende que, às vezes, cara, a pessoa é assim, não adianta ficar forçando a barra. E a gente vê muito em equipe como que as pessoas ficam, né, querendo que o outro seja igual.
E perfil de vendedor, Tati, é um erro muito grande das empresas. Eu sempre tive oportunidade, quando eu tenho a oportunidade de falar isso, eu sempre falo. Parem de achar que todo vendedor tem que ser um influente dominante, pelo amor de Deus. Gente, para com isso. Não tem. Vocês precisam de um cara planejador também. Vocês precisam dos 4 perfis, na verdade, né? E se o cara ele é muito influenciador, né? E ele não é um cara que gosta, por exemplo, né, de relatório. Quantos vendedores? Ah, não vou fazer esse negócio de relatório, não. Eu trouxe o chato e tal. Gente, mas o cara é um puto de um vendedor. Você vai discutir com um cara desse, gente? Né? Por isso que eu falo, o equilíbrio é nesse sentido, é a gente ajustar, né? E sem ficar batendo cabeça, né? Mas uma pessoa que é comunicadora, ela gosta de atenção. Não dá atenção pra ela, aí você vai ver o negócio ficar complicado pro seu lado, né? E às vezes você não tá num dia legal pra ouvir, você não tá afim. E essas questões que a gente tem que começar a tirar, né? Porque não é você não tá afim. Você tá atendendo uma pessoa. Você não tem que tá afim ou não tá afim. Né? Você tem que... A pessoa quer conversar, né? Eu lembro que quando eu viajava nós éramos em duplas, né? A gente viajava em dupla. E a minha dupla, ele é muito comunicador. Muito. E eu muito dominante. Tipo assim, 5 horas da manhã era óculos escuro, tipo, não conversa comigo. E ele lá, ele falava. Ele já era bem mais velho que eu, mas era tão engraçado. Eu falei, nossa, como a gente se completa. Mesma coisa. Ele ria. Ele, Lucília, um dia vou te entender. Eu falei, é isso que é legal. As pessoas se entendem. Uma pessoa que fala demais, né, que fala muito, que gosta de atenção, e você que está interessado em atendê-la, você tem que entrar no jogo dela. E o vendedor, ele vai ter êxito na vida dele quando ele conseguir entender isso. Verdade. Percebi que a pessoa é mais influenciadora, percebi que ela é mais dominante, eu vou jogando o jogo dela. É você que está interessado em colocar ela e fechar a venda, né? É verdade. O próximo é a estabilidade, né, que é o perfil que eu sempre digo que ele tem o lado maravilhoso, porque ele é uma pessoa muito prestativa e também paciente, é tolerante. É o tipo de pessoa que vai conseguir lidar, por exemplo, com alguns clientes que só ele mesmo para aguentar. Mas também ele tem as suas oportunidades de melhoria, né? Que às vezes ele consegue solucionar alguns pepinos ou fechar uma venda que demorou tanto tempo. E ao invés de ele se mostrar e falar para o que veio, não, ele acaba se encabulando. Então, ele sabe esperar, sabe? Ele tem um lado bom, mas ele tem um lado que às vezes ele precisa, principalmente a área de vendas, né? É mostrar um pouquinho para o que veio, ter essa coisa mais firme. Então, assim, como atender alguém com esse perfil? O Gustavo, ele gosta do planejamento, né? Ele gosta de entender o começo, e meio e fim das coisas, né? Exato. E aí, e até nas turmas a gente consegue perceber quando o vendedor tem esses perfis, né? E quando você sabe que a pessoa, as perguntas que ela te faz, né? Ela é uma pessoa que ela fica querendo entender o processo, né? Como é que funciona isso daqui? Como é que vai ser? Como é que não vai? E o dominante, ele beleza, já fechou, tô indo embora, né? E o comunicador ainda tá conversando com você para pensar se ele vai fechar ou não. Uhum. Então, esse cara aqui, ele é um cara que, ele é pouco agressivo, mas ele é o cara do processo. Verdade. Entender o processo. Como é que você vai ter que explicar. Se é assim ou não, você vai ter que explicar. E aí é que entra, por exemplo, nós como dominante, a gente pegar e virar a chave, né? A gente estava acelerada, e aí, opa, deixa eu parar, deixa eu explicar, deixa eu ouvir, porque eu quero ter o retorno com esse cliente, né? Que é a estabilidade. Então, eu preciso ajustar minha fala. Inclusive, eu fiz até aqui agora, né? Eu fiz um ajuste na minha fala para poder explicar como é que se conversa com pessoas assim. E é assim, se chama pessoas que falam devagar, que falam isso é rapport, a pessoa tá falando devagar. Você tá assim já, né? Tá. Por dentro. E aí? Aqui tá mostrando que tô te entendendo. Quantas vezes, meu Deus do Isso céu. aí. Você não vai acabar. Fala logo o que você quer. Por dentro, Lucília, por dentro. E o último é a conformidade. Por dentro. E o último é a conformidade, né?
Ai, meu Deus. O perfil conformidade, ele tem um foco mesmo em tarefa e processo, né? É um perfil muito mais, que é muito metódico, ele é muito preciso, ele é muito exato, ele gosta de números, ele gosta de dados, ele gosta de você técnico. mostrar a fonte para ele não gosta dessa conversinha fiada de, porque fulano me disse, detesta isso. E ele também tem as suas oportunidades de melhoria, né? Que é aquilo que a gente sempre fala, é aprender a lidar com gente. A gente não é máquina, a gente não é de ferro. Não. E talvez esteja aí a principal oportunidade de melhoria do perfil conformidade bem alto. Então, assim, Lucília, como atender alguém com esse perfil? Gente, conformidade alta é aquela pessoa assim, né? Quantos centímetros tem o salto do sapato? A pessoa, ela é toda na planilha. Eu costumo falar que é a planilha do Excel ambulante. E a pessoa quer saber de tudo, sim, né? Especificamente todos os detalhes. E aí volta aquela coisa. Se você é um dominante alto, um influente alto, baixa a guarda aí, você vai ter que explicar o negócio no detalhe para a pessoa. Verdade. Mas eu já falei, mas ela vai querer explicar de novo. Você vai ter que falar de novo como é que é o negócio do começo até o final. E eu acredito, assim, que o maior aprendizado disso tudo é quando a gente começa a entender os perfis e a gente começa a vender para pessoas de perfis diferentes, você entende que você está se melhorando também como pessoa. Verdade, né? Verdade. Como vendedor e como pessoa também. E parar de ficar batendo cabeça. Verdade. Eu falei isso hoje mais cedo, né? A gente, às vezes, se preocupa muito em como que a gente vai lidar com o outro, mas a gente nunca, às vezes, para refletir o tanto que o outro muda para aprender a lidar com a gente. E às vezes a gente não para refletir sobre isso, né? A gente sempre fica pensando no outro, mas você já pensou, por exemplo, Tati tem que se adaptar, às vezes é um jeito meu que se ela não se adaptasse, a gente não ia dar certo. Não sei, né? E vice-versa, né? Porque a gente sempre fica pensando no contrário, né? Então a máxima para mim de entender perfil é isso. É você parar de fazer que as pessoas sejam iguais a você. E você pode pensar assim, né? Mas aí eu vou virar um papel que eu vou ficar fedendo o resto da vida? Eu te faço uma pergunta. Você quer ser feliz ou quer ter razão? Eu prefiro ser feliz. Do que ficar o tempo todo provando as minhas razões, né? Tipo, você pegar um cara que é analista. Por que você quer saber isso? Não pergunta isso pro cara, não. Não pergunta, não. Entende que isso é necessário para ele. Ponto final. Isso aí. Pra ele é a melhor coisa do mundo, né? E aí, quando você vai fazendo esse entendimento, vai se colocando no lugar da pessoa, é lógico, gente, que não é esse balé todo aqui que a gente tá falando, né? Não é isso daí. Só que você tendo a consciência, é sua responsabilidade. Verdade. Né? Lucília, quanto mais conhecimento, né? Quero te agradecer, a gente está já encerrando nos minutos finais já. Minha nossa. Como passou rápido, eu pensei assim, vai ser 20 minutos só. 20 minutos. 2 dominantes falando, 3 horas de live. Verdade. E aí agradecer a todos os que participaram, que contribuíram com a gente. E deixar o convite, né, Lucília? A gente vai ter um treinamento semana que vem, sábado que vem, vai ser online. Justamente sobre esse tema, que envolve prospecção, qualificação, geração de leads e também produtividade para a área de vendas. A ideia do nosso treinamento não é ser uma live, é ser um treinamento prático. Então, é um treinamento fechado, com uma turma reduzida, porque a gente vai colocar em prática tudo aquilo que a gente for aprendendo, inclusive o DISC. Então, a gente vai aplicar o teste DISC, a gente vai ensinar o teste DISC para vocês. Só tem 30 segundos, a gente já está encerrando. Lucília, suas palavras finais, já pode mandar um beijo pro povo. Saudade de vocês. Eu também. Saudade da Carla, deu um beijo aqui. Muito obrigada, pessoal, por ter participado. E até breve. Obrigada, Lucília. Beijo. Beijo, tchau.